Fala pessoal, o objetivo desse vídeo é fazer um fechamento do mês de julho um pouco mais tranquilo do que só aquele que a gente costuma fazer, que vai lá para os shorts do YouTube e o Reel lá do Instagram, falando um pouquinho mais detalhadamente, com calma, sobre o que aconteceu nesse mês de julho. Eu não vou focar tanto em notícias, vamos dar uma olhada mais no preço dos ativos e algumas outras coisas que eu acho bem interessantes para vocês saberem também. Então vamos lá. Esse é o gráfico do nosso índice Bovespa. Eu coloquei um gráfico bem curto, só para a gente ver o movimento de hoje, dia 31/7, fechou a 133.071. E é interessante, olha só esse último candle aqui, isso aqui é o fechamento, o leilão de fechamento, tá? Então, no leilão, o mercado deu um up, né? Comprou as ações aí com um pouquinho mais de força, né? O preço subiu 0,25 no leilão de fechamento. Nada demais, só para você saber que parece que o mercado tentou dar aquela empurradinha aí, né? Vamos dar uma olhada um pouquinho mais de longe, então, olhando o gráfico agora diário, aqui sim a gente consegue ver algumas coisas mais interessantes. Vamos do começo. De janeiro para cá, a nossa bolsa estava claramente, né, subindo, indo super bem, chegou a bater lá nos 141 mil pontos, né, 141.500, que foi a máxima. A mínima do ano foi 118. Então, da mínima, que foi em 13/1, até a máxima, que foi dentro desse mês, tá? Dia 4/7, a bolsa tinha subido mais de 8,7%. Quase 11 mil pontos aí, né? Então, desses... Ah, não, ele tá pegando aqui, pera. Então, deixa eu refazer aqui. Agora sim. 19%, né? 19% de janeiro para cá, quase 23 mil pontos. Então foi isso que a nossa bolsa subiu nesse ano de 2025. Mas de maio, do dia 4 para cá, a nossa bolsa recuou forte, né? Caindo da máxima histórica para o que ela fechou agora, quase 6%. E quando a gente olha para alguns papéis que tem um peso expressivo dentro do índice Bovespa, a gente entende o porquê. Um dos maiores, né, um dos com peso maior dentro do nosso índice, que é as ações do Banco Itaú. Elas fizeram, né, muito próximo da máxima ali nos 37,98. A máxima tinha sido no mês de maio, lá quando ela bateu 38,29. Então, ela chegou a valer agora nesse mês de julho 37 e pouquinho. E de lá para cá, da máxima desse mês para cá, as ações do Itaú caíram mais de 7% e com certeza ajudaram bastante a gente, o nosso índice recuar, né, nesse mês. Vale também teve um desempenho muito fraco nessa semana, nessa última semana de julho, mas no mês até que fechou positivo, 1,54 de alta. Uma pena, né, uma dó. O papel chegou a negociar agora no mês de julho quase R$58 e acabou entregando praticamente todo o ganho, né, nesses últimos dias aí. Uma pena. Petrobras, um desempenho forte no mês, 4% de alta no mês, fechando o mês de julho aí a R$32,64. Mas o grande destaque, eu acho que, né, para a maior parte da carteira dos colegas aí que nos acompanha lá do nosso canal do Saber Investir Bem, e de boa parte das pessoas físicas do Brasil, que é um papel que está muito presente, né, comumente presente, é Banco do Brasil. Caiu 10,8% só nesse mês de julho. E se fosse só isso, tava bom, né? Mas o problema é que mês de junho ela tinha caído muito forte. Maio já tinha começado, né? Junho um movimento mais forte ainda. E julho agora mais 10%. E se a gente pega então da máxima do papel, que foi lá no dia 8/5, que ela bateu R$29,57 para o fechamento de hoje, então a gente vê que Banco do Brasil está caindo mais de 33% nesse intervalo. Claro que tudo foi desencadeado com o resultado lá do primeiro TRI, que foi divulgado lá no dia 15 à noite, né? Já mostrando então que nós teríamos talvez um semestre muito complicado para as ações do Banco do Brasil, e realmente a gente tem visto isso nas cotações. BBSE caiu 5,87 nesse mês de julho, nada demais, né? Mas aqui acho interessante, né, alguns estudos. Ah, Thiago, isso é análise técnica, eu não gosto da análise técnica. Então, esquece essa palavra, se concentra só no preço aqui, né? Olha que interessante, desde 2022 ela vinha num canal de alta, né? Isso aqui é só um desvio padrão com uma regressão linear aqui no meio e
uma banda de desvio padrão 2% para cima e para baixo de 2022 para cá. E olha que interessante, né? Ela agora está batendo justamente nesse canal aqui, no fundo desse canal, né? Vamos ver o que acontece daqui para frente, mas que tem muitos dos nossos colegas entrando, comprando, né? BBSE, por acreditar que é uma empresa resiliente, boa pagadora de dividendos, né? E que está com um preço atrativo. Tem muitos realmente. Não estou dizendo que esse é o caso. Como a gente sempre reforça no nosso canal, tire suas conclusões, né? Entre no site de relação de investidor, baixe os dados, veja, né? Tem muito vídeo no YouTube de analistas certificados que também falam sobre esse papel. O que a gente mais gosta, acompanha e recomenda é o Neto Invest, né? Entra lá no canal dele, o cara é fera demais, por um preço muito camarada, você consegue se inscrever no grupo particular dele, né? E até trocar ideia com ele, com a comunidade dele. Vale super a pena, né? É o nosso padrinho aí do nosso canal. Então a gente recomenda demais Neto Invest, tá? E ele é analista certificado CNPI. Ele pode sim dar recomendação de papel que ele quiser, tá bom? Bom, do mercado de ações era isso, né? Só para não dizer que a gente não citou, né? Nesse mês ainda, agora de julho, né? A gente teve a divulgação do resultado de Santander, que caiu no mês de julho 9%, mas da divulgação do resultado, que foi aqui ontem, deixa eu dar um zoom, veja que basicamente não mexeu. Então, o que o mercado entendeu é assim, o resultado do Santander deve vir mais fraco, né? Isso ele começou a pensar já há algum tempo, né? Desde aí do começo do mês, o Banco Santander já estava caindo aí esses 10, 11%. Divulgou o resultado e o preço ficou totalmente de lado. Então, quer dizer, meio que já estava precificado. Vamos dar uma olhada em Bradesco, que hoje soltou o balanço. Basicamente a mesma coisa. Do começo do mês para cá ela já estava caindo forte. Hoje ela soltou o balanço, então esse aqui é o dia de hoje, né? Ela abriu com um gap de alta, então abriu hoje o Bradesco subindo algo em torno de 1%, chegou até a subir quase 2%, não teve força e acabou recuando. Mas da mínima do dia ela também chegou a bater quase 1,7 de queda. Então, terminando aí a 0,83 de queda. Novamente, parece que o mercado já estava meio que precificando isso daí, né? Não está colocando muito na conta esse resultado. Parece que foi ok com as expectativas. Vamos dar uma olhada agora nos contratos futuros. Tá aqui, de maneira geral, os contratos futuros subiram nesse mês, principalmente os vencimentos mais longos. Olha, DIF 35 subiu nesse mês de julho 4%. Então, nós fechamos a 13,83%. O que significa isso aqui mesmo, Thiago? Esse aqui são, né, esses contratos, são os contratos de juros futuros. Sabe quando se compra um CDB lá que eles dizem 120% do CDI, né? Uma taxa altíssima. Que DI, né? Qual é essa taxa? Bom, o mercado negocia essa taxa na Bolsa de Valores. Então o mercado hoje está negociando esse contrato F35, que é o de vencimento janeiro de 2035, e ele está dizendo que na média de hoje até janeiro de 2035, esse DI, que é o que, né, precifica os teus CDBs e muitos ativos de renda fixa, deve girar na casa de 13,83%, na média. Não é lá no dia 1º de janeiro de 2035, não. Na média daqui até 2035, 13,83%. É uma taxa estupidamente alta, muito alta mesmo, né? Se isso acontecer, o Brasil realmente vai ter muitas dificuldades. Então, não é à toa que tem muita gente acreditando que talvez fosse bom precificar não, comprar títulos pré-fixados para deixar essa taxa já travada daqui até lá, já que o mercado está achando que esse é o valor da média, alguns estão achando que não, que né, essa taxa está exagerada, então vamos deixar um título nosso pré-fixado para garantir essas taxas altas por um prazo um pouco maior. Será que isso vai acontecer? Eu não sei, ninguém sabe, mas o ponto é que nesse mês de julho, então esses contratos futuros, de maneira geral, subiram de preço. O que isso indica? Indica que o mercado, de maneira geral, está mais preocupado com um cenário à frente, né? O mês de julho foi um mês um pouco mais estressante. Ele tem uma correlação maior com o desempenho da nossa bolsa. Veja que a nossa bolsa caiu 4% e os contratos DI subiram 4%. Meio que, né,
tete a tete. Então, ó, olha que interessante, né? Nos últimos 6 meses, os contratos DI caíram basicamente na média aí, né? Vamos pegar os mais longos, 7%, e a nossa bolsa subiu 7%. Né? Veja como ela tem uma correlação realmente bastante forte. 12 meses está bem diferente, Thiago. É verdade, 12 meses está bem diferente. Mas no mês e nos 6 meses está bom, tá bom? Tá parecido. Então, ok. Vamos continuar. Eu queria mostrar agora para vocês uma outra coisa que eu tenho estudado bastante, que é isso aqui. Esse aqui, uma planilha não tá... Deixa eu aumentar aqui a letra, né? Porque senão depois o pessoal vai ficar brigando comigo. Esse aqui é o de BDR, mas eu não queria começar com esse. Eu queria começar, pode ser com esse aqui. Esse índice IBBR, ele é o nosso índice Bovespa, basicamente o nosso índice Bovespa, né? O índice Bovespa tem 84 ações hoje. Esse índice tem 90. Essas 6 ações diferentes, né, que estão a mais, são as ações brasileiras que não estão listadas aqui na nossa B3. Estão listadas em outras bolsas, principalmente na Bolsa de Nova York, lá, né? Nasdaq e na Bolsa de Nova York mesmo, a NISA. Então, tá. Nós temos, então, roxo 34, que é Nubank, e temos XP, temos Banco Inter, que também é listado lá, Stone, temos PagSeguro, também daí já um pouco menos relevante, JBS, que acabou de sair da nossa bolsa e ir para lá, tem mais alguns papéis, eu não tô lembrando de cabeça aqui todos, mas os mais relevantes são esses aí, tá? Então tá, esse índice caiu 0,79, veja que é bem, hoje, né? Veja que é bem em linha com o nosso índice Bovespa, que hoje caiu 0,69, e no mês esse índice caiu 4,93 contra o nosso índice Bovespa, que caiu, vamos ver, 4,17, bem em linha, né? Então tá. Mas o que eu queria mostrar para você é isso, né? Como essas empresas aqui, elas são brasileiras, então eu acho que nada mais justo quando a gente está falando, né, de índices, né, incluir um índice um pouco mais amplo, e eu não vejo quase ninguém falando desse IBBR, né? Tá lá o nome dele, Ações Brasileiras, eu tenho aqui ele, deixa eu pegar aqui bem certinho para você saber. É esse aqui, ó, Índice Bovespa B3BR+, tá? Esse é o índice. Se você entrar lá no site da B3, vai estar ele, vai estar a composição da carteira, que foi da onde eu tirei, né? Você clica aqui, ó, em download, você vai baixar a planilha de Excel, exatamente igual a essa que eu tô te mostrando aqui. Então tá. O que eu queria mostrar para vocês com isso aqui é o seguinte: quem mais subiu, incluindo todas essas ADRs, né, que são empresas brasileiras que estão listadas lá fora, quem mais se mexeu? Então, o Nubank foi um dos que mais caiu, né, acabou puxando forte esse índice para baixo. Ele caiu no mês 8,24%, deixa eu dar um zoom mais maior aqui, beleza? Então ele caiu 8,24%, seguido de B3, seguido de Itaú. Isso aqui, então, é a variação, né, no mês. Tá aqui, ó, a variação no mês, percentual, multiplicado pela participação, pelo peso que ele tem no índice, né? Então, por exemplo, B3 caiu 13%, mas ela tem uma participação só de 2,64%. Então é por isso que ela ficou aqui em segundo lugar. Veja que Itaú caiu muito menos do que B3, né? E do que B3, vamos comparar. Caiu só 4,80, mas como ela tem uma participação, um peso muito maior nesse índice, né? Ela ficou quase que elas por elas aqui com B3. Então, essas foram as top que caíram aí, né? Nubank, B3, Itaú, XP, VEG, Sabesp, Banco do Brasil e Bradesco, né? Que caiu 6, puxando então o índice para baixo, tá? Essas foram as que contribuíram com desempenho negativo nesse mês de julho. Veja que o setor financeiro de maneira geral, e isso aqui é interessante, né? Nubank, B3, que não é bem bancário, mas entra no setor financeiro, Itaú, XP, né? Mais duas aí bem do setor financeiro / bancário, Banco do Brasil e Bradesco, né? Então, e até o BPAC também caiu, né? Nem para BTG Pactual sobrou. No mês caiu 7,38%, né? Então, todas essas aí tiveram um desempenho bastante negativo e acabaram puxando o índice para baixo. Por que eu estou mostrando isso? Porque quando a gente olha o índice, né, seja o índice Bovespa ou esse IBBR aqui, que caiu 4%, normalmente as pessoas se perguntam, tá? O que puxou para baixo? Então, tá aí a resposta que você queria saber.
o índice financeiro, vamos colocar assim. Quem puxou o índice para cima? Então vamos ver os que tiveram melhor desempenho. Commodity, Petrobras, né? A Petro 3 e Petro 4, que acabaram puxando bem, né? Foi o destaque positivo. Vale, que, como eu disse, apesar de ter. E olha que dó, né? Ela subiu no mês só 1,53%. Puxa, podia ter, né, puxado muito mais aí se o mês tivesse acabado semana passada, ela teria ajudado muito mais, né? Mas enfim, Petro, Vale, Embraer, que apesar de todas as notícias e tudo mais, né, a empresa segue voando, também ajudou, contribuiu positivamente. Brava Energia, do setor então de energia, né, principalmente de petróleo. GGBR, TOTS, Fleury, que são esses dois papéis aqui saíram notícia, né? TOTS, se eu não me engano, teve ali uma questão de compra, Fleury também, por conta da Redditor, lá também teve notícia, né? Suzano, Vivo, que divulgou resultado, parece que foi um resultado bastante forte. TIM também tinha divulgado o resultado, também foi bastante forte, mas não está aparecendo aqui. Então, essas foram as ações que puxaram o mês, né, o índice para cima, né? Apesar de tudo isso, como eu disse, ele acabou fechando a 4,93. E aqui entra outra coisa que eu venho batendo, né, e tenho sido tentado, pelo menos, ser bem vocal, que é a necessidade de você, pelo menos, olhar para os investimentos lá fora. E como é que você faz isso? Você pode abrir uma conta numa corretora, XP, por exemplo, tem facilidade, né? A maior parte de vocês sabem que eu sou assessor da XP. Quiserem conversar comigo para mandar uma grana lá para fora, hoje em dia, você não precisa ser mais milionário para fazer isso, é relativamente fácil. Então, fala comigo, eu te ajudo. Ou o outro jeito, com a tua conta, seja ela, né, de qual corretora for, você pode comprar as tais BDRs. Então, tá aí o índice de BDRs da nossa Bolsa de Valores. O que é isso? BDRs são empresas que não são brasileiras, mas que você consegue negociar aqui na nossa bolsa. Bem tecnicamente, né, você não está negociando as ações, você está negociando um recibo. Então, se você quiser, depois deixa no comentário aqui, Thiago, quero um vídeo de BDR, eu gravo um vídeo e explico um pouco mais detalhadamente sobre essas questões aí. Mas o que eu queria mostrar para você é, hoje, pela tua corretora, seja ela qual for, aqui no Brasil você consegue comprar o recibo. Vamos, né, deixar um pouco mais simples, né? A ação, né? Você consegue participar porque elas são um para um, então basicamente é a mesma coisa que você comprar as ações da Nvidia, da Microsoft, da Amazon, da Oracle, da Apple, da Google, da TSM, que é aquela Taiwan Semiconductors Manufacturing, que, né, faz semicondutores lá de Taiwan, extremamente forte. Meta, Google, a VG eu teria que pesquisar, não sei o que é, mas enfim, a A1MD é a AMD, aquela dos processadores, né, a concorrente da Intel. Então tem muita empresa forte aí que você pode negociar. Mas o que eu queria mostrar para você é isso aqui, ó. Olha o volume, isso aqui é hoje, tá? O volume de negociação dessas ações aqui. A Nvidia hoje negociou, tá aqui, ó, 101 milhões de reais. Microsoft, 52 milhões. Essa terceira colocada, vamos ver quem era. Amazon, 52 milhões de reais. A Google, cadê a Google? Aqui, ó. Que é uma queridinha minha, eu sempre venho falando dela, 33 milhões de reais. Quer dizer, tem liquidez, né? Dá para negociar relativamente tranquilo, tá bom? E olha o desempenho desses papéis, né? No mês, esse índice de BDR subiu 6,14%. Um destaque mais do que positivo aí para a Nvidia, que subiu só nesse mês 15%, Microsoft 10%, Amazon 7%, né? E assim por diante. Ah, Thiago, mas já não está esticado, já não está caro demais e tudo mais? Pode ser, pode ser. Não estou falando para comprar novamente, isso aqui não é uma recomendação. É simplesmente dizer, olha, existe, é relevante, tem tido um bom desempenho, olhe, estude, avalie, né? Talvez não para agora, talvez não na tua condição atual, mas para de ficar tentando comparar esse tipo de empresa aqui com o Banco do Brasil. Por favor, né? Não vamos extrapolar as coisas. A gente tem que ter noção de quem nós somos, né? O Brasil é um país que, se somar todas as nossas ações, ela é 6 vezes menor do que somente essa aqui, a Nvidia. Pega Petro, pega Vale, pega Itaú, pega tudo, soma tudo.
multiplica por 6. Aí você vai chegar no tamanho de mercado só da NVIDIA. Então, vamos, né? É a mesma coisa que se alguém chega para você e diz assim: olha, né, eu moro na Guatemala, eu só invisto na Guatemala, né? Poxa, qual é a relevância, né? Com todo respeito, a Guatemala, não sei nem se tem bolsa, as empresas de lá, mas enfim, ela é muito pequena. Concorda comigo que talvez você olhasse para essa pessoa e dissesse: puxa, né, mas tem tanta empresa boa e tudo mais, será que não vale a pena você dar uma olhada? É a mesma coisa aqui, né? Tem muita empresa boa lá fora. No mínimo, você estudar, saber, né, entender. Eu acho que para quem se propõe a administrar, a gerir o seu próprio dinheiro, precisa fazer. Beleza? Tiveram, então, a bolsa, as ações lá fora, né, que tiveram um desempenho extremamente forte. E lembrando que isso aqui também é influenciado por dólar. Vamos só voltar aqui no Profit, que eu não lembro qual que foi o fechamento do dólar no mês. No mês, o dólar subiu 2,66%. Então, isso quer dizer o seguinte, que se NVIDIA aqui está dizendo que subiu 15%, na real ela deve ter subido algo em torno de 13% lá na Bolsa de Nova York, mais os 2% do dólar, é por isso que aqui a BDR subiu 15%. Então, você acaba se beneficiando de uma alta do dólar. E se você pega o histórico do dólar, né, o gráfico do dólar, vamos lá? Só para ficar bem claro esse ponto, pega o histórico aqui do gráfico do dólar, você não vai ter muitas dúvidas de que, né, faz sentido você dolarizar pelo menos uma parte dos teus investimentos. Beleza? Pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou até um pouco mais longo do que eu queria, mas nesse formato mais de live, né, direto assim, sem cortes, sem nada, sem edições. Espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui. Deixe seu comentário, deixa seu like e se inscreve no nosso canal lá do Telegram. Entra lá, é gratuito. Tem mais de 600 pessoas que, assim como você e eu, querem investir pensando no longo prazo, sem tanto ruído, sem política, né? Um grupo mais limpo, focado principalmente nessa parte de investimentos. O André, que cuida da moderação mais de perto lá, ele tira na hora quem já está agitando e tudo mais, porque o nosso foco lá é investimentos, beleza? Fica o convite então para você entrar na nossa comunidade. Gabriel, que é outro membro aí da nossa do Saber Investir Bem, né, do nosso núcleo aí que gera conteúdo, cara, o cara é mestre, o cara é muito bom em análise de empresas, principalmente do setor financeiro. A gente fez uma live ontem, se você não assistiu, corre lá, vai ser muito legal. Ele analisa um pouco sobre os resultados de Bradesco e de Santander. Acho que você vai gostar bastante de ver os estudos dele lá, tá bom? Um forte abraço para você, eu fico por aqui e até mais.